One Story, 51. A soberania de Deus. Jó, capítulos 1 a 42. O livro de Jó é melhor compreendido como tendo acontecido na época dos patriarcas em Gênesis. Uma razão clara é que a medida de riqueza é baseada no número de animais possuídos. Outra razão é que o próprio Jó, e não um sacerdote, oferece holocaustos em favor de sua família, algo que normalmente vemos antes do tempo de Moisés e do Êxodo. Mas, ao mesmo tempo, é importante perceber que o livro de Jó aparece como o primeiro livro poético no Antigo Testamento, depois de Israel já ter experimentado o Êxodo, o deserto, a vida em Canaã, a rebeldia, a queda do reino do norte de Israel e do reino do sul de Judá, e o retorno do exílio. Jó não é apenas sobre o sofrimento de um justo. Jó nos mostra que o amor de Deus e a escolha que ele faz do seu povo não se baseiam em obras humanas. Pelo contrário, tudo é sobre a sabedoria, o poder e a obra soberana de Deus. A partir de Jó, e ao longo dos 5 livros poéticos e dos livros proféticos, o Antigo Testamento revelará o Evangelho de forma cada vez mais clara. Um homem reconhecido como justo. A história começa na terra de Uz, com um homem chamado Jó. A Bíblia o apresenta como íntegro e reto. Temia a Deus e evitava o mal. Mesmo que a palavra justo não apareça diretamente, Jó é descrito com a própria imagem de um homem justo. Não foi que Jó conquistou o reconhecimento de Deus por meio de suas ações. O livro começa com o próprio Deus declarando que Jó era justo. E, olhando de perto, vemos que o amor de Deus por Jó é o mesmo tipo de amor que vemos no amor de Abraão por Isaac, no amor de Jacó por José, em última instância, no amor de Deus por Jesus Cristo, que morreria na cruz. Este é o amor que Deus tem por todos aqueles que foram chamados seu povo, unicamente pela graça. Um homem reconhecido por Deus. Deus apresenta a Jó a Satanás, dizendo: Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É íntegro e reto, teme a Deus e evita o mal. Deus repete as mesmas palavras mais tarde. Sim, Jó certamente vivia de forma diferente das outras pessoas. Por exemplo, sempre que seus filhos faziam um banquete, Jó os chamava para se purificarem. Ele oferecia holocaustos caso, por acaso, tivessem pecado ou amaldiçoado a Deus em seus corações. Mas, mesmo com tudo isso, sabemos pelas vidas de Abraão e Davi que o ser humano não é justo por causa dos próprios esforços. Desde o pecado de Adão, todo ser humano nasce pecador. Então, por que Jó foi reconhecido como justo? Porque Deus deu a Jó graça para viver daquele jeito. E o próprio Deus considerou a vida de Jó, moldada por sua graça, como justiça. Portanto, a justiça de Jó era, na verdade, a justiça de Deus. Não há ninguém justo, nem um só. A Bíblia declara claramente, como está escrito: não há nenhum justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Se a Bíblia é realmente uma só história, ela não pode dizer uma coisa aqui e algo diferente em outro lugar. A mensagem é clara. Não há ninguém justo. Até mesmo Noé, que construiu a arca com uma obediência que parecia impossível ao mandamento de Deus, fez isso somente pela graça de Deus. E a fé de Abraão, que Deus considerou como justiça, não pode ser vista como a sua própria justiça, especialmente quando olhamos para a vida de Abraão antes e depois desse evento. Quando Abraão falhou em esperar pacientemente pela promessa de Deus e teve um filho, Ismael, com Agar, Deus permaneceu em silêncio por 13 anos. Então Deus apareceu a Abraão e disse: Ande na minha presença e seja perfeito. E Deus colocou sua aliança entre ele e Abraão, dizendo: Quanto a mim, está é a minha aliança com você. Isso significa que Deus passaria a ver Abraão através da aliança. Essa aliança é graça, e mais tarde seria plenamente revelada na cruz. Não é a justiça de Abraão, mas a justiça de Deus, e Jesus Cristo é a própria justiça de Deus. Portanto, quando Jó aparece como alguém reconhecido por Deus, não é porque Jó conquistou esse reconhecimento por suas próprias obras. É porque Deus o considerou assim. Se olharmos apenas para o livro de Jó,
pode parecer uma história sobre o sofrimento de um homem justo. De fato, se olharmos apenas para um versículo ou um capítulo, Jó claramente aparece justo em palavras e ações, sofrendo injustamente como um homem reto. Mas Jó era como nós. Em outras palavras, sem a graça de Deus, ele era um pecador destinado à morte. Jó, como nós, era um pecador que deveria ter perecido no dilúvio dos dias de Noé ou no fogo que destruiu Sodoma e Gomorra. Já sabemos, pelas histórias bíblicas de Abraão, Moisés, Davi e Elias, quão fracos e pecadores os seres humanos realmente são. Não há nada de diferente em nós. Tiago escreveu. Elias era humano como nós. Não existe ninguém que possa viver sem Deus, sem a aliança de Deus, sem a graça protetora de Deus. Ninguém é justo separado de Deus. A justiça de Jó não veio dele mesmo. Foi a graça de Deus concedida a ele. Foi Deus quem o reconheceu como justo. Se perdermos este ponto e olharmos para as bênçãos de Jó como resultado de suas boas obras, poderemos chegar à conclusão errada. Vamos tentar também nos tornar pessoas justas como Jó. Mas nós também fomos reconhecidos como filhos de Deus apenas porque Deus assim nos declarou. O problema maior é que, se virmos o sofrimento de Jó como resultado de alguma causa, assim como suas bênçãos, começaremos a buscar um motivo por trás do efeito, exatamente como Satanás, os amigos de Jó e até o próprio Jó fizeram, perguntando repetidamente sobre o porquê do seu sofrimento. Ninguém pode ser justo pela lei. Jesus disse que não é apenas o ato físico de adultério, mas até olhar para uma mulher com desejo já é adultério. Ele disse que, enquanto foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, ele ordena, ame os seus inimigos e ore por aqueles que o perseguem. Ele ainda disse que, se seu irmão pecar contra você, deve perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Tiago disse, pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de quebrá-la toda. Pois aquele que disse, não cometa adultério, também disse, não mate. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Então, quem poderia ser chamado de justo com base em suas obras? Ninguém. Não há ninguém justo. Nenhum sequer. A justiça de que a Bíblia fala é a justiça que vem de Deus. O argumento de Satanás. Deus reconheceu Jó como seu filho, como um homem justo. Mas Satanás apresentou um contra-argumento. Ele insistiu que a vida justa de Jó devia ter uma causa. Satanás argumentou: acaso Jó teme a Deus sem motivo? Não puseste uma cerca em volta dele, da sua casa e de tudo o que ele possui? Abençoaste o trabalho de suas mãos, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. A alegação de Satanás era que as bênçãos de Deus se tornaram a causa da vida justa de Jó. Em outras palavras, porque Deus deu a Jó bênçãos terrenas, o efeito foi que Jó temia a Deus. A proposta de Satanás e a permissão de Deus. Satanás fez uma proposta a Deus. Estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. E Deus aceitou a proposta de Satanás. Mas qualquer desastre que Satanás trouxesse sobre Jó teria que estar dentro dos limites da permissão de Deus. O sofrimento e a resposta de Jó. Com a permissão de Deus, Satanás atacou os bens de Jó e matou todos os seus filhos. A dor de Jó era indescritível, mas ele adorou a Deus. E confessou: saindo do ventre de minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jó não pecou em nada disso, nem culpou a Deus. Então Satanás feriu o corpo de Jó com feridas dolorosas. Mesmo quando sua esposa lhe disse: você ainda mantém a sua integridade. Amaldiçoe a Deus e morra. Jó respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos de Deus o bem, e não o mal. E a Bíblia afirma que, em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Jó sofreu porque era de Deus. É a mesma razão pela qual Isaque foi amado por Abraão, José foi amado por Jacó e Jesus Cristo foi o Filho amado de Deus. Da mesma forma, os crentes que são chamados filhos de Deus também passam por sofrimento. Por meio do sofrimento, passamos a conhecer Deus mais profundamente. Os cristãos do Novo Testamento,
cheios do Espírito Santo, louvavam a Deus no sofrimento e viviam sua caminhada com o sofrimento. Jó declarou claramente que Deus é quem dá e tira, e que Deus é quem governa tanto a bênção como a adversidade. Mas este foi o limite da justiça de Jó. A partir deste ponto, as próprias palavras de Jó mostrariam que sua justiça não vinha dele mesmo. E, por meio do que ele dizia, a soberania de Deus seria reconhecida em sua vida. Os argumentos dos três amigos. 3 amigos de Jó vieram visitá-lo quando souberam do seu infortúnio. Eles se sentaram com ele por 7 dias e 7 noites, sem dizer uma palavra. Mas quando começaram a falar, seu argumento ficou claro. Primeiro, Elifaz disse: pense bem. Quem, sendo inocente, já pereceu? Onde foram destruídos os retos? Ele afirmava que o sofrimento de Jó era castigo por seu pecado, e o exortou a se arrepender. Se fosse eu, apelaria para Deus, apresentaria a ele a minha causa. Bildade também disse: acaso Deus perverte a justiça? O Todo-Poderoso perverte o que é direito. Quando os teus filhos pecaram contra ele, ele os entregou à penalidade do seu pecado. Ele também exortou Jó a se arrepender. Se você for puro e reto, ele mesmo despertará agora em seu favor e o restaurará ao seu estado próspero. O seu começo parecerá humilde, mas o seu futuro será próspero. Zofar, por sua vez, também insistiu que Jó devia ter pecado. Ele disse: certamente Deus conhece os homens falsos. Quando vê o mal, não o levará em conta. Os 3 amigos continuaram seus argumentos, culpando Jó por seu sofrimento e instando-o a se arrepender. Eventualmente, pararam de discutir porque Jó insistiu em sua inocência. Mas Deus disse que os argumentos deles não estavam certos, porque tentaram explicar tudo por causa e efeito, sem reconhecer o plano maior e a soberania de Deus. O argumento de Jó. Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento e lamentou não ter paz nem descanso, mas apenas inquietação. Ele afirmava não ter motivo para receber tal punição. Jó disse: pelo menos me resta esta consolação. Apesar da dor, não neguei as palavras do santo. Continuou insistindo em sua inocência. Jó questionou a Deus: não me condenes, mas diz-me de que me acusas. Protestou: embora saibas que não sou culpado. Ele não conseguia entender por que tinha que sofrer tanto. Passou de dizer: Deus, por favor, para de me golpear para por que estás me golpeando. Jó não conseguiu sair da lógica de causa e efeito, assim como seus 3 amigos. Ele não percebia que suas riquezas haviam sido dadas pela graça soberana de Deus, e que seu sofrimento também vinha de Deus. Ele precisava aceitar ambos como vindos de Deus. A repreensão de Eliú. Então Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão, falou a Jó. Ele estava indignado porque Jó se justificava a si mesmo em vez de justificar a Deus. Eliú disse: mas eu lhe digo, nisso você não tem razão, pois Deus é maior do que qualquer mortal. Porque você se queixa de que ele não responde às palavras de ninguém. Eliú apontou a distância entre Deus e Jó. Ele citou as palavras de Jó: sou inocente, mas Deus nega-me justiça. Apesar de eu ter razão, sou considerado mentiroso. Embora esteja sem culpa, a sua flecha provoca ferida incurável. Eliú disse: que Jó seja provado até o limite por responder como um homem ímpio. Eliú deixou claro que o padrão de justiça e maldade não está na causa e no efeito, mas em Deus. Ele continuou: se você pecar, que mal fará contra ele? Mesmo que as suas transgressões sejam muitas, que lhe causará isso? Se você é justo, que lhe dá, ou que recebe ele de sua mão? E disse: o Todo-Poderoso está fora do nosso alcance e é exaltado em poder. Em sua justiça e grande retidão, não oprime. Por isso, os homens o temem. Ele não dispensa atenção aos que pensam que são sábios. Eliú declarou que Deus é Deus. E Jó, sem a graça de Deus, era um ser fraco e frágil. Portanto, como poderia questionar o que Deus faz? As perguntas de Deus. Agora todos os argumentos tinham terminado. O protesto de Jó contra Deus e contra seus amigos, os ataques dos amigos contra Jó, e até mesmo os argumentos de Eliú haviam chegado ao fim. E então,
aquele que estava observando tudo, o próprio Deus, apareceu. Mas, em vez de responder às perguntas de Jó, Deus começou a fazer as suas próprias perguntas. Deus disse: Quem é este que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como homem. Eu vou perguntar, e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda, se é que você sabe. Deus explicou sua sabedoria e então perguntou novamente: Acaso quem discute com o Todo-Poderoso vai corrigir o seu caminho? Que responda a Deus aquele que o acusa. O compreendeu. Agora Jó finalmente entendeu que tudo o que Deus faz, seja para nosso benefício ou para nossa dor, é sempre bom. Isso não foi algo que ele compreendeu por explicações, mas por reconhecer a diferença absoluta entre Deus e ele mesmo. E o respondeu, Sal e indigno. Como posso responder-te? Põe a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Esta é a verdadeira bênção. A bênção não são os bens que Jó tinha antes do sofrimento, mas reconhecer Deus como Deus em sua vida. Deus perguntou, novamente a Jó. Mas desta vez, conhecendo a imensa diferença entre ele e Deus, Jó já estava humilhado. Então Deus deu o golpe final e decisivo. Você quer, por acaso, invalidar a minha justiça? Quer condenar-me para justificar a si mesmo? Isso é exatamente certo. Deus estava mostrando que Jó não havia reconhecido plenamente o reinado soberano de Deus sobre tudo em sua vida. Com seus lábios, Jó havia dito: O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor e receberemos de Deus o bem, e não o mal. Mas, no meio do sofrimento, ele não conseguia ter paz. Reconhecer a soberania de Deus é reconhecer o reinado de Deus. Diante da sabedoria revelada de Deus e de seu poder, Jó percebeu a sua própria nulidade. Como ele o havia dito, quer Jó pecasse ou fosse justo, isso não afetava Deus. Não podemos dar a Deus nenhuma glória que lhe acrescente algo. Deus é a própria glória. O arrependimento de Jó. No fim, Jó se arrependeu diante do poder de Deus. Ele ainda não sabia a razão do seu sofrimento, e ainda não tinha visto nenhuma restauração. Mas Jó confessou: Com certeza falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. E disse: Por isso, me desprezo e me arrependo no pó e na cinza. O arrependimento de Jó não veio porque sua situação mudou, mas porque ele reconheceu a grandeza de Deus. Os amigos de Jó, que o julgaram pelo padrão da lei, foram repreendidos por Deus. Deus lhes disse que fossem até Jó e oferecessem holocaustos por si mesmos. E Deus disse que aceitaria a oração de Jó por eles. De acordo com a palavra de Deus, Jó orou justamente pelos amigos que o haviam acusado continuamente. E Deus aceitou Jó. Foi Deus quem chamou Jó de justo, e foi Deus quem o aceitou. Então Deus restaurou a sorte de Jó e lhe deu o dobro de tudo o que tinha antes. Essa porção dobrada de bênção deve ser entendida como um aprofundamento do relacionamento de Jó com Deus e uma riqueza espiritual, não apenas riqueza material. Agora Jó, que antes só ouvirá falar de Deus, passou a vê-lo com seus próprios olhos. O livro de Jó fala: o povo de Deus, começando com Abraão, deveria ter vivido em Canaã como povo de Deus, reconhecendo Deus como seu rei. Mas, por causa da sua constante rebeldia e pecado, foram destruídos. A destruição deles não aconteceu apenas porque deixaram de oferecer os sacrifícios corretos, mas porque deixaram de viver como povo de Deus, reconhecendo sua soberania como rei. Viveram como reis sobre a própria vida. Por isso, foram destruídos pela Assíria e pela Babilônia. E aquele que governou essa história foi o próprio Deus. Em vez de se arrepender, o coração dele se encheu de muitas perguntas sobre por que o povo escolhido de Deus podia ser destruído por gentios. Viviam como se a justiça dada por Deus fosse a sua própria justiça. Quando veio a calamidade, protestaram: Deus, por quê? Porque os justos perecem. E por que usas os ímpios para nos julgar? Por meio do livro de Jó, descobriram: tudo o que Deus faz é bom. E, como o profeta Abacuque, puderam dizer: mesmo em meio a qualquer situação, eu me alegrarei no Senhor.
Jó e Jesus Cristo. Jó, que foi elogiado por Deus como íntegro, reto e temente a Deus, e que evitava o mal, é uma figura que aponta para Jesus, que sofreu sem ter nenhum pecado. Jesus sofreu muito mais que Jó, sendo rejeitado pelas pessoas, despido e espancado. Assim como Jó foi abandonado por seus amigos e até por sua esposa, Jesus foi rejeitado por seus próprios irmãos. E assim como Jó orou por seus amigos acusadores, Jesus orou na cruz por aqueles que o crucificaram. Além disso, Jó declarou que sabia que seu Redentor vive. Agora, o povo de Deus precisa reconhecer e aceitar que tudo o que Deus faz é bom. Por meio do arrependimento e da fé, precisam abraçar essa verdade. A partir daqui, a Bíblia entra nos livros poéticos, exaltando a grandeza de Deus e declarando que o povo de Deus deve temer o grande Deus. A história do povo de Deus, que o teme e o adora, continua.